Nesse episódio, vamos estudar um assunto que é sempre explorado nas provas de Química do Enem e de vestibulares, que são as teorias de ácidos e bases. Hoje, o Papo de Química será sobre as teorias de Arrhenius e Bronsted-Lowry. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química. Sou o professor Edson Souza, da Universidade Católica de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco. Agradecemos a sua audiência, é muito bom ter você aqui com a gente. Compartilhe o Papo de Química nas suas redes sociais, mande esse podcast para um amigo, para uma amiga. Vamos aumentar a nossa podosfera. Na descrição desse episódio tem um link para você baixar um arquivo. É muito importante que você acompanhe os exemplos analisados com esse arquivo ao seu lado. E não se esqueça de clicar o botão seguir para receber um aviso quando for publicado um novo episódio. Ácidos e bases são funções inorgânicas de extrema importância. Os ácidos são compostos que estão presentes no nosso cotidiano, encontrados em fertilizantes, bateria de carro, vinagre, frutas cítricas, no suco gástrico, etc. Já as bases são vistas em produtos de limpeza doméstica, medicamentos e em fertilizantes. Então, vamos começar com uma pergunta para você. O que é um ácido e o que é uma base? Eu diria que depende do conceito que você vai utilizar para definir o que é um ácido e o que é uma base. Vamos começar com o primeiro conceito de ácido e base, desenvolvido no final do século XIX por um químico sueco, Arrhenius. É o conceito mais restrito de ácido e base, mas ainda hoje é bastante utilizado. Segundo Arrhenius, ácidos são substâncias que, em solução aquosa, sofrem o processo de ionização, liberando como cátion exclusivamente o íon H+. Gente, a gente já sabe que o íon H+ se combina com a água e, na verdade, o que é formado é o íon hidrônio ou hidroxônio, H3O+. Mas veja que o conceito de Arrhenius, ele apresenta uma limitação. Primeiro, tem que estar em solução aquosa, ou seja, em presença da água, e que seja liberado o íon H+. Já para as bases, Arrhenius coloca que bases são substâncias que em solução aquosa vão sofrer o processo de dissociação, liberando como ânion exclusivamente o íon OH-, a oxidrila ou hidroxila. Para ilustrar o conceito de ácido, vamos analisar o exemplo de um ácido muito comum, o HCl, o ácido clorídrico, quando nós dissolvemos em água. Para escrever a equação de sua ionização, você pode escrever a seguinte reação: HCl mais H2O produzindo, bota aquela setinha, H mais Cl menos. A gente percebe que o HCl se encaixa dentro da definição de Arrhenius, porque em presença da água liberou o íon H+. Agora, só uma pequena observação. Primeiro, a gente já sabe que o H+ se combina com a água e o íon gerado realmente é o hidrônio ou hidroxônio, H3O+. Então, a ionização do ácido clorídrico fica HCl mais água produzindo hidrônio, H3O+, mais o Cl-. E um segundo detalhe é que o processo de ionização, ele acontece com compostos moleculares. A quebra da ligação hidrogênio-cloro, do HCl, como o cloro é mais eletronegativo, fica com os elétrons do hidrogênio e ele sai na forma de H+, ok? Esse processo a gente chama ionização. Agora, vamos analisar a dissolução do hidróxido de sódio, NaOH, em água. O hidróxido de sódio, NaOH, vai se dissociar em Na+, mais OH-.
Então, como o NaOH em presença da água liberou o ânion oxidrila, se caracteriza como uma base de arrênios. Esse processo é chamado de dissociação porque nas bases eu já tenho uma ligação iônica, um metal e um ametal. Então, podemos resumir o conceito de arrênios da seguinte forma: se está em água e libera H+, é um ácido, ocorre uma ionização. Se está em água e libera OH-, é uma base, ocorre uma dissociação. Bem, pessoal, agora vamos ao segundo conceito de ácido e base, que foi proposto de forma independente por dois químicos, o dinamarquês Johannes Bronsted e o inglês Thomas Lowry. Eles propuseram no mesmo ano outra teoria ácido-base, conhecida como teoria de Bronsted-Lowry, que diz o seguinte: ácido é uma substância que doa H+. Base é uma substância que recebe H+. Prestou atenção a um detalhe nesse conceito? Vou repetir, hein? Presta atenção aí. Ácido é uma substância que doa H+. Base é uma substância que recebe H+. Você percebeu que esse conceito é mais amplo que o conceito de arrênios? Pois agora, gente, não há necessidade de se estar em presença da água. Agora, pessoal, se liga aí em um detalhe. Às vezes você pode encontrar em alguma questão a seguinte definição, que o ácido de Bronsted doa prótons e a base de Bronsted-Lowry recebe prótons. Isso está correto, gente. É fácil de você entender. O hidrogênio possui número atômico 1, isto é, ele tem um elétron e um próton. Quando ele perde o elétron, fica apenas o próton. Então, falar H+ é a mesma coisa de falar próton. Então, não se preocupe com esse linguajar. Bem, agora que você entendeu o que é um ácido e uma base, de acordo com Bronsted e Lowry, vamos analisar a ionização do HCl no sentido direto dessa reação, ou seja, o HCl mais a água produzindo o íon hidrônio H3O+, mais o íon cloreto, Cl-. Observe que, primeiro, no lado dos reagentes, você tem o HCl. E nos produtos só aparece o íon cloreto, Cl-. Quer dizer que o HCl perdeu, doou o H+. Quem perde ou doa H+, é um ácido de Bronsted-Lowry. Segundo, ainda na reação direta, verifique que você tem a molécula da água, H2O, que se converteu no íon H3O+, o íon hidrônio, indicando que a molécula da água, H2O, recebeu um íon H+. E quem recebe o íon H+, é uma base de Bronsted e Lowry, ok? Então, resumindo, HCl perdeu H+, é um ácido de Bronsted e Lowry. E H2O recebeu o íon H+, é uma base de Bronsted e Lowry. Gente, agora eu quero analisar essa mesma reação no sentido inverso, ou seja, dos produtos para os reagentes, quer dizer, H3O+, mais Cl- produzindo HCl mais H2O. Veja que na reação inversa, a gente pode observar o seguinte. Primeiro, o íon hidrônio H3O+, nos reagentes, e lá do outro lado, nos produtos, é H2O. Quer dizer, o íon hidrônio perdeu o íon H+, ou seja, ele é um ácido de Bronsted-Lowry, porque doou íons H+. Outra observação, ainda nos reagentes, o íon cloreto se transforma nos produtos em HCl, indicando que o íon cloreto recebeu o íon H+. E quem recebe o íon H+, é uma base de Bronsted-Lowry. Para finalizar esse exemplo da ionização do HCl, ficamos com a reação agora completa. HCl mais H2O produzindo H3O+, mais Cl-.
E a análise que a gente fez, o HCl é um ácido, H2O é uma base, e no sentido inverso nós vimos que o íon hidrônio é um ácido e o Cl- é uma base. Agora eu quero que você preste atenção a essa observação que eu vou fazer. No exemplo que a gente analisou, verificamos que HCl é um ácido e o íon cloreto é uma base. Esse par HCl ácido, cloreto base, é chamado de um par ácido-base conjugado. Gente, é um ácido e uma base cuja única diferença entre eles é do íon H+, exatamente como acontece no HCl e no Cl-. Nesse mesmo exemplo, a gente verificou que a água H2O é uma base e o íon hidrônio H3O+, é um ácido. Como são um ácido e uma base, cuja diferença entre eles é de apenas um íon H+, eles formam também um par ácido-base conjugado. Simples assim, pessoal. Pessoal, sabemos que no conceito de ácido e base de Bronsted e Lowry não há necessidade de termos solução aquosa. Então vamos analisar exatamente um exemplo de uma reação que não envolve a presença da água. A reação é a seguinte: NH3, a amônia, mais o ácido clorídrico, produzindo o cátion NH4, que é o íon amônio, mais o íon Cl-, o íon cloreto. Então, observe que no sentido direto dessa reação, a gente vê que a amônia, NH3, recebe um íon H+, se transformando no cátion NH4, ou seja, a amônia é uma base de Bronsted e Lowry. Segundo, o HCl doou o H+ para a amônia, se transformando no íon cloreto, ou seja, o HCl é um ácido de Bronsted e Lowry. Agora, vamos analisar essa mesma reação no sentido inverso. Aí a gente observa o seguinte: o cátion NH4+, doou um íon H+ para o íon cloreto, Cl-, ou seja, o NH4+ é um ácido de Bronsted e Lowry. Já o íon cloreto, Cl-, ao receber o íon H+ do cátion amônio, o NH4, indica que é uma base de Bronsted e Lowry. Então, gente, é simples de a gente analisar, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. E quais são os pares ácido-base conjugado nesta reação? Vamos lá. O NH4+ e o NH3 forma um par ácido-base conjugado. Por quê? É um ácido e uma base que a única diferença entre eles é um íon H+. E o outro par conjugado é HCl e Cl-, que é um ácido e uma base cuja diferença é apenas um íon H+. Então, gente, esse exemplo, mostra como a teoria de Bronsted e Lowry ela é mais ampla, pois não há necessidade de estarmos em meio aquoso para a gente ter um ácido e uma base, ok? Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, estudamos os conceitos ácido-base de Arrhenius, de Bronsted e Lowry, e também aprendemos como identificar o que é um par ácido-base conjugado. Convido todos vocês para seguirem o Papo de Química, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Não esqueça de clicar no botão seguir para receber um aviso toda vez que um episódio novo for publicado. Visite o nosso site www.papodequimica.com. Todos os episódios estão disponíveis e também sempre tem bônus para você. Mande suas sugestões para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele está na descrição do episódio. Tchau, pessoal. Até a próxima.